Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre processo penal. No nosso último encontro eu falei sobre inquérito policial e ainda vamos tratar desse tema na aula de hoje. Eu falei sobre o conceito de inquérito, falei sobre sua finalidade e falei da forma pelo qual a autoridade policial toma conhecimento da infração penal e instaura o inquérito. Nós vimos que existem formas de notícia crimes, como por exemplo cognição imediata, cognição mediata, cognição coercitiva. Hoje nós vamos tratar de algumas características do inquérito policial. A primeira característica é que o inquérito policial ele é escrito. Tudo deve ser documentado, hoje digitalizado e posto no sistema. Uma declaração feita oralmente é posta a termo e ao final o indivíduo que prestou tal declaração assina. Da mesma forma, um interrogatório. Então, o inquérito policial possui como primeira característica esta questão da escrita. Segunda característica, o inquérito policial ele é inquisitivo. E o que significa dizer isso? Que nesta fase não existe a questão da ampla defesa do contraditório. Não é que o investigado não vai ter direito a constituir um advogado. Muito pelo contrário, ele deve constituir advogado porque é uma fase imprescindível, para a propositura de uma ação penal. E eventuais vícios constantes no inquérito policial podem ensejar, por exemplo, um pedido de relaxamento de prisão, que a gente vai ver mais adiante em que consiste. Então, nesta fase, embora seja inquisitivo, o investigado ele não tem a obrigatoriedade de se manifestar. Ele pode permanecer em silêncio. Isso quem deve orientá-lo é seu patrono. Ele não é obrigado a participar de reconstituições. Ele não é obrigado a fazer nenhum tipo de exame que venha a prejudicá-lo em respeito ao princípio da não autoincriminação. Uma outra característica do inquérito policial é que ele é sigiloso. O processo, via de regra, é público, salvo aqueles que correm em segredo de justiça. O inquérito policial não, é sigiloso. Entretanto, este sigilo não se aplica a quem? Ao juiz, ao membro do Ministério Público, ao promotor de justiça, e não se aplica também ao defensor do investigado, tendo direito este a ter acesso a tudo aquilo que já foi documentado. E se porventura não lhe foi fornecido o acesso à documentação, o que é que ele pode fazer? É um direito líquido e certo do advogado. Se é direito líquido e certo do advogado, cabe o quê? Mandado de segurança. E em relação ao seu cliente, cabe também HC. Afinal, este indivíduo ele pode estar sofrendo o quê? Um cerceamento ao seu direito de locomoção. Então, caberia HC em favor do paciente investigado e mandado de segurança em favor do próprio advogado para que ele tenha acesso àquilo que já foi documentado nos autos do inquérito policial e que está lhe sendo, de alguma forma, obstruído. Quais são os princípios principais que regem o inquérito policial, que norteiam o inquérito policial? O primeiro princípio é o princípio da obrigatoriedade. A autoridade policial, ao tomar conhecimento da infração penal, está obrigada a instaurar o inquérito policial. Observe que este princípio só é adotado nos crimes de ação penal pública incondicionada. Não
valendo tal princípio para os crimes de ação penal pública condicionada, nem nos crimes de ação penal privada. Outro princípio muito importante é o princípio da indisponibilidade. Instaurado o inquérito policial, o delegado de polícia, a autoridade policial, não pode arquivar o inquérito. Não é prerrogativa do delegado arquivar inquérito policial. Quem arquiva inquérito é juiz, a pedido do Ministério Público, sendo este pedido fundamentado. Então imaginemos que o membro do Ministério Público recebe o inquérito, os autos do inquérito policial concluso. E lá, ao analisar o inquérito policial, constata o promotor que não há elementos suficientes para a propositura da ação penal. O que é que o Ministério Público faz? Ele pode requerer novas diligências ou ele pode decidir pelo pedido de arquivamento. Então ele fundamenta este pedido, encaminha ao juiz de direito para que o juiz determine o arquivamento ao delegado de polícia. Imaginemos que o juiz não concorde com as razões, com os motivos, com os fundamentos do promotor de justiça. O que é que ele faz? Não concordando o magistrado com o membro do Ministério Público, ele vai encaminhar os autos do inquérito policial ao chefe do MP, que no âmbito estadual é o Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça tem 3 possibilidades. Concorda com o juiz e ele mesmo oferece denúncia. Ele pode nomear um outro membro do Ministério Público que funcionaria como longa-manos do procurador. Ou ele pode concordar com seu colega promotor de justiça e ratificar pelo pedido de arquivamento. Neste caso, o magistrado não teria uma outra opção senão arquivar. Afinal, o titular da ação penal é o MP e não o juiz. Um outro princípio é o princípio da oficialidade, que o inquérito policial ele será realizado por um órgão oficial, que neste caso é a Polícia Judiciária, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Federal. O princípio da autoritariedade, o que significa dizer que o inquérito policial será presidido por uma autoridade. Quem é esta autoridade? Delegado de polícia. Quais são as formas de instauração de inquérito policial? Vai depender do tipo de ação penal. Se for crime de ação penal pública incondicionada, o inquérito pode ser instaurado de ofício, a requerimento da vítima, a requisição do Ministério Público, através da chamada delação popular, delatio criminis, que pode ser qualificada quando o indivíduo se identifica, ou inqualificada quando a denúncia for anônima. Neste caso, antes da instauração do inquérito, se faz necessário se cercar acerca da veracidade de tais informações. E também o inquérito policial nos crimes de ação penal pública incondicionada pode ser instaurado através do auto de prisão em flagrante. Nos crimes de ação penal pública condicionada, aí a instauração do inquérito se dá através de quê? De representação do ofendido ou do seu representante legal, de requisição do ministro da Justiça ou também no caso de flagrante delito. E nos crimes de ação penal privada, está presente também a possibilidade de instauração através do flagrante delito e também nos casos de requerimento da vítima. Observe que nos 2 últimos casos a continuidade do inquérito policial se dará se houver a manifestação da vontade
da parte interessada. Ok? Amanhã nós continuaremos o assunto inquérito policial, falando sobre prazo para a conclusão do inquérito policial e demais institutos pertinentes. Grande abraço, fiquem com Deus e até lá.